Meu noivo apresentou a sua amante antes do nosso casamento. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Não pense que isso é um casamento por amor, Vanessa. Estou me casando com você por causa da herança. Ela sempre será a mulher que eu amo." Sorri, fria, controlada, e respondi apenas: "Tudo bem, desde que o contrato seja cumprido." No dia do nosso casamento, ele a levou como acompanhante. Sim, a amante dele, vestida em um vestido prateado, provocante, com um sorriso vitorioso no rosto enquanto observava a cerimônia. Ele fez questão de ser carinhoso com ela na frente de todos. Eu permaneci imóvel, o rosto sereno, a mente calculando cada passo. Quando a festa terminou e ele se aproximou para me levar à suíte nupcial, disse calmamente: "Estou cansada. Preciso descansar." Por algum motivo, ele interpretou aquilo como um desafio. Dominic sempre foi assim, arrogante, impulsivo, acostumado a controlar tudo. Não entendeu que minha calma não era rendição, era apenas o início da minha vingança. Meu nome é Vanessa Lopes, tenho 25 anos e me casei com o homem mais temido do mundo dos negócios, Dominic Collins, CEO do Império Collins Group. Um homem poderoso, bonito, cruel e agora meu marido por contrato. Quando aceitei esse casamento, sabia exatamente no que estava me metendo. Meu pai, dono de uma empresa em decadência, fez o acordo com Dominic. Eu me casaria com ele e, em troca, ele salvaria os negócios da família. O preço? A minha liberdade. Mas Dominic não fez nada para esconder o desprezo. Desde o primeiro dia deixou claro que não me queria, que sua amante, Sofia, era a verdadeira mulher da vida dele. Eu seria apenas a esposa de fachada, a peça necessária para ele ter acesso à herança da avó, que exigia que ele se casasse para receber o controle total das ações da empresa. O acordo era simples: 3 anos de casamento, nenhum envolvimento íntimo obrigatório e, ao final, o divórcio. Mas o que ele não sabia era que eu nunca aceitei ser um fantoche. Se ele queria guerra silenciosa, eu estava mais do que pronta. Na noite do casamento, entre flores brancas e cristais, observei Dominic abraçar Sofia em um canto, achando que ninguém via. Ele tocou o rosto dela com ternura, sussurrou algo e ela riu, encostando a mão no peito dele. Aquela imagem ficou gravada na minha mente como uma ferida. Mais tarde, quando ficamos a sós, ele tirou o paletó, me encarou e disse: "Não finja que esperava algo diferente. Você sabia o que estava comprando." Respondi calmamente: "Claro. E você também sabia o que estava comprando?" Ele estreitou os olhos. "Você tem coragem demais para uma mulher que acabou de vender o próprio nome." Sorri. "E você tem ego demais para um homem que precisa de uma esposa para herdar fortuna." Ele riu, um som curto e frio. "Vai ser divertido lidar com você, Sra. Collins." E saiu do quarto, me deixando sozinha na noite de núpcias. Eu me deitei na cama impecável, olhando para o teto, sentindo o peso do vestido e do silêncio. E jurei para mim mesma que Dominic Collins aprenderia que brincar com fogo tem um preço. Na manhã seguinte ao casamento, acordei sozinha. A outra metade da cama estava fria, o lençol intocado. Dominic não dormiu ali, provavelmente passou a noite com Sofia. Não chorei. Não havia nada a lamentar. Eu sabia exatamente o que aquele casamento era. Um contrato, não uma promessa. Desci as escadas da mansão Collins e encontrei Evelyn, a governanta. Uma mulher idosa, de olhar gentil e postura impecável. Ela me cumprimentou com um sorriso respeitoso. "Bom dia, Sra. Collins. O Sr. Collins já saiu para o trabalho." Assenti, mantendo o tom neutro. "Obrigada, Evelyn. Pode servir o café no jardim, por favor." Sentei-me à mesa de mármore branca, cercada por flores que pareciam mais cuidadas do que as pessoas daquela casa. Enquanto tomava o café, observei a imensidão da propriedade. Tudo ali gritava poder, mas também solidão. Pouco depois, Dominic apareceu. Terno impecável, olhar cortante com o celular na mão. "Dormiu bem?" perguntou sem nem me olhar. "Perfeitamente." Respondi sorrindo. "E você? Conseguiu descansar com Sofia?" Ele parou. Finalmente levantou os olhos, surpreso pela minha ousadia. "Cuidado, Vanessa. Está começando a ultrapassar os limites." "Achei que não tínhamos limites, apenas cláusulas." Retruquei calmamente. Ele se aproximou, a poucos centímetros do meu rosto. O perfume dele era forte, amadeirado, invasivo. "Não confunda frieza com liberdade, Sra. Collins. Ainda sou eu quem dita as regras aqui." Sorri, erguendo a xícara de café. "Então espero que saiba jogá-las direito." Ele me lançou um olhar carregado de raiva contida, mas antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Um breve olhar para a tela e ele saiu, sem dizer uma palavra.
Não precisei perguntar quem era. Sofia, obviamente. Durante as semanas seguintes, a rotina na mansão foi uma guerra silenciosa. Dominic saía cedo, voltava tarde, às vezes nem voltava. E quando aparecia, vinha acompanhado de Sofia. Ela fingia ser apenas uma amiga próxima, mas os olhares entre os dois denunciavam tudo. A imprensa, claro, adorava o espetáculo. As revistas de negócios estampavam fotos nossas em eventos. O casal Collins, poder e mistério. Vanessa Collins, a esposa perfeita. Mas onde está o amor? Eu sorria nas fotos, segurando o braço dele, sabendo que a realidade por trás daquelas lentes era uma farsa cuidadosamente calculada. Dentro da mansão, porém, comecei a deixar minhas marcas. Troquei a decoração fria e metálica por algo mais humano. Flores frescas, cortinas claras, aromas suaves. Dominic não comentou, mas percebi seu incômodo. Era como se eu estivesse ocupando um território que ele acreditava ser só dele. Certa noite, ele chegou de uma reunião, tenso. Tirou o paletó e me encontrou na biblioteca lendo. "O que está fazendo aí?" perguntou com a voz grave. "Lendo", respondi sem levantar os olhos. "Com o meu whisky?" "Com o nosso whisky", corrigi. Ele riu com sarcasmo. "Você é ousada, não é?" Fechei o livro e o encarei. Apenas me adapto ao ambiente. Dominic se aproximou, o olhar preso ao meu. "Não tente me desafiar, Vanessa. Já vi pessoas muito mais fortes que você caírem tentando me enfrentar." Inclinei a cabeça com um sorriso discreto. Talvez porque nenhuma delas soubesse como jogar. Por um segundo, juro que vi algo diferente nos olhos dele. Não raiva, mas curiosidade. Dominic Collins não estava acostumado a ser desafiado. E pela primeira vez, talvez estivesse divertido com alguém. Ele deu um passo para trás, pegou o copo das minhas mãos e disse: "Veremos até onde vai essa sua coragem." Saiu da sala sem olhar para trás, mas o sorriso que vi antes dele virar o rosto não era de desprezo, era de interesse. Nos dias seguintes, algo mudou. Dominic começou a observar mais. Não falava muito, mas percebia cada movimento meu. Onde eu ia, ele parecia estar por perto. Não era vigilância, era atenção. E aquilo me intrigava. Até Sofia perceber. Ela começou a aparecer cada vez mais, irritada, provocando. Uma noite, me abordou na escadaria principal. "Você pode enganar a imprensa, mas não a mim. Sei que Dominic nunca vai te amar." Sorri com calma. "Ótimo, porque eu também não o amo." Ela hesitou, confusa com a tranquilidade da minha resposta. "Você é patética." "Talvez, mas sou a esposa dele. E você, Sofia?" Perguntei com voz doce. "O que é exatamente?" O rosto dela empalideceu. Ela me lançou um olhar mortal e saiu pisando forte. Foi ali que percebi. O jogo estava virando. E Dominic, mesmo sem admitir, já começava a perceber isso. Com o passar das semanas, percebi que a mansão Collins era como uma empresa silenciosa. Cada funcionário conhecia suas funções, mas todos andavam sobre cascas de ovo. O medo de Dominic pairava no ar. Ele não precisava levantar a voz. Um simples olhar dele bastava para que as pessoas se calassem. Mas comigo era diferente. Eu não temia Dominic Collins, e talvez fosse isso que o intrigava. Comecei a conversar com os empregados. Aprendi os nomes, perguntei sobre suas famílias. Evelyn, a governanta, me contou que trabalhava ali há 30 anos desde que Dominic ainda era criança. "Ele perdeu a mãe muito cedo, sabe?" disse ela baixando o tom. "O Sr. Collins cresceu rápido demais. O pai dele era duro." Guardei essa informação. Não era desculpa para a arrogância dele, mas uma explicação sempre ajuda a entender o inimigo. Com o tempo, os funcionários começaram a confiar em mim. A cozinha, antes silenciosa, agora tinha risadas. O jardim, antes estéril, florescia com novas cores. E Dominic começou a notar. Certa manhã, ele desceu para o café e encontrou todos os empregados sorrindo. Algo que ele não via há muito tempo. "O que está acontecendo aqui?" perguntou sem esconder a desconfiança. "Apenas bom humor, Sr. Collins", respondeu Evelyn com um brilho no olhar. Ele me olhou e eu apenas dei um sorriso leve tomando meu café. "Acho que o ambiente está mais leve ultimamente", comentei. Dominic não respondeu. Mas enquanto saía, percebi o quanto aquilo o incomodava. Ele estava perdendo o controle da própria casa, e não sabia se odiava ou admirava isso. À noite, ele me esperava na sala, sentado, bebendo whisky. "Você está se divertindo, Vanessa?" perguntou sem olhar para mim.
Muito. É bom viver em um lugar que finalmente parece uma casa. Você está transformando minha casa num circo. Não, Dominique. Estou transformando em um lar. Ele me encarou, o maxilar travado. Não se esqueça de que você está aqui por um contrato. Isso tudo... Ele gesticulou ao redor. Não te pertence. Aproximei-me devagar, sem medo. Mas quem está controlando o ambiente agora, Dominique? Você ou eu? Ele ficou em silêncio. E por um instante, vi algo diferente nos olhos dele. Não raiva, mas confusão. Como se, pela primeira vez, não soubesse o que sentir. Nos dias seguintes, Dominique começou a mudar. Pequenas coisas. Ele chegava mais cedo. Tomava café comigo, às vezes em silêncio, mas presente. Parou de trazer Sofia à mansão, embora eu soubesse que ainda se viam fora dali. Uma noite, ele apareceu na sala enquanto eu lia. Sem dizer nada, sentou-se no sofá ao lado e começou a trabalhar no laptop. O som das teclas quebrava o silêncio entre nós. Depois de alguns minutos, ele perguntou: "Por que você aceitou se casar comigo?" Levantei os olhos, surpresa com a pergunta. Poderia perguntar o mesmo. Eu já te disse, era pela herança. E eu pela sobrevivência. Respondi com calma. Ele me observou por um longo tempo. Então é isso que somos, Vanessa? 2 prisioneiros disfarçados de casal? Sorri de leve. Não, somos 2 sobreviventes jogando com as cartas que temos. Ele baixou o olhar e algo dentro dele pareceu se quebrar por um instante. Mas como sempre, Dominique logo ergueu as muralhas novamente. Você é mais perigosa do que pensei. E você é mais humano do que gostaria de admitir. Um silêncio pesado pairou entre nós. Dessa vez, ele não fugiu. Ficou ali, ao meu lado, até tarde, sem palavras, apenas presença. Foi a primeira vez que percebi que a raiva dele não era contra mim, era contra ele mesmo. No dia seguinte, Sofia apareceu de surpresa. Entrou na mansão sem ser anunciada, algo que nunca fazia. Eu estava no jardim cortando flores quando a vi se aproximar com um olhar venenoso. "Acha que pode roubar o que é meu?" disse ela sem rodeios. "Roubar o que, exatamente?" Perguntei sem erguer a voz. "Dominique, você acha que ele sente algo por você?" Sorri. "Sente o que quiser sentir. O problema é que ele está começando a pensar em mim. E isso, Sofia, é muito pior." Ela ficou furiosa. "Você é uma manipuladora." "Obrigada," respondi friamente. "Vindo de você, isso é um elogio." Ela saiu pisando duro, gritando o nome de Dominique. Ouvi os 2 discutirem dentro da casa, vozes elevadas. Depois de alguns minutos, o som de um copo quebrando. E silêncio. Quando ele apareceu no jardim, o rosto estava tenso, mas os olhos estavam diferentes. Você não precisava provocá-la. Ela veio me provocar. Eu apenas respondi. Ela está magoada. E eu fui humilhada publicamente por seu comportamento durante o casamento. Acho que estamos empatados. Ele respirou fundo, cansado. Não sei se te admiro ou te odeio. Não se preocupe. Eu também não sei o que sinto por você. Ele riu baixinho. E pela primeira vez, aquele riso não soou cruel. Soou vivo. Naquela noite, Dominique não saiu. Jantamos juntos, em silêncio, mas com uma paz estranha no ar. Ele parecia pensativo, distante e de vez em quando me olhava de um jeito que nunca tinha olhado antes. Não era desejo, era curiosidade e talvez respeito. Quando me levantei da mesa, ele disse apenas: "Vanessa." Virei-me. "Sim? Você está mudando tudo." Sorri de leve. Era esse o plano desde o começo. E subi as escadas, deixando-o sozinho com os próprios pensamentos. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. Dominique não mencionou mais Sofia. Ela parou de aparecer como se tivesse entendido que perdera o terreno. A mansão estava diferente, menos fria, mais viva. E Dominique também. O homem que antes mal falava comigo agora aparecia nas refeições. Às vezes até perguntava sobre o meu dia, como se estivesse tentando, aos poucos, me entender. Uma noite, acordei com o barulho de trovões. A chuva caía pesada sobre os vitrais do quarto. Levantei-me para fechar as cortinas quando vi Dominique parado na varanda, molhado, sem paletó, olhando para o jardim escuro. "Você está louco? Vai pegar uma pneumonia!" Gritei, indo até ele. Ele se virou devagar, os olhos fixos nos meus. Não conseguia dormir. Então resolveu se molhar inteiro? Achei que fosse o único jeito de limpar a cabeça. Peguei uma toalha e a joguei sobre os ombros dele. "Você não é invencível, Dominique." "Não?
Todos parecem achar que eu sou. Todos, menos eu. Ele me observou em silêncio por alguns segundos, o olhar pesado. Depois deu um passo à frente. A distância entre nós sumiu. O som da chuva era a única coisa que existia. Você me irrita, Vanessa, disse ele a voz baixa, mas também me intriga. Talvez porque pela primeira vez alguém te vê como um homem e não como um deus. Ele respirou fundo e por um instante achei que fosse me beijar, mas se afastou. Boa noite, murmurou e saiu do quarto. Fiquei parada com o coração acelerado, sabendo que algo tinha mudado. Não sabia o que ainda, mas senti. As muralhas estavam começando a cair. Na manhã seguinte, o clima entre nós era diferente. Havia uma tensão no ar, algo não dito, mas presente em cada olhar. Durante o café, Dominic parecia distraído, observando cada movimento. Você sempre lê pela manhã? Perguntou de repente. Sim, gosto de começar o dia com algo que me inspire. O que está lendo agora? Orgulho e Preconceito. Ele riu com ironia. Acho apropriado. Por quê? Porque ambos temos orgulho demais e preconceito de sobra. Sorri. Pelo menos admitimos. Ele me olhou de um jeito diferente, não com superioridade, mas com uma curiosidade genuína. E pela primeira vez, percebi que Dominic queria conversar comigo. Não como inimigo, nem como chefe, mas como homem. As semanas seguintes foram um jogo silencioso. Ele se aproximava, eu recuava, eu provocava, ele fingia indiferença. Mas a cada olhar, a cada troca de palavras, a distância entre nós diminuía. Até que uma noite, tudo mudou. Estávamos jantando juntos. O vinho era forte e a conversa leve. Falávamos sobre viagens, sobre negócios, até sobre livros. Em algum momento, ele mencionou a mãe. Ela morreu quando eu tinha 10 anos, disse com a voz baixa. Meu pai era difícil. Foi ele quem te transformou nesse homem de ferro? Foi ele quem me ensinou que fraqueza é perigosa. Mas não é fraqueza sentir. Ele me encarou, os olhos escurecendo. Você fala como se soubesse o que é viver no meu mundo. Talvez eu saiba mais do que imagina. Ficamos em silêncio. O ar entre nós era quase palpável. Ele se levantou, veio até mim, apoiou as mãos na mesa. Você me desarma, Vanessa, e isso me assusta. Então pare de lutar contra o que sente. Por um segundo, ele hesitou, mas então me puxou para si. O beijo foi intenso, como se anos de raiva e desejo explodissem de uma vez. Era rude, desesperado, real. Quando nos afastamos, ambos respirávamos com dificuldade. Isso não devia ter acontecido, murmurou ele, mas aconteceu. Ele passou as mãos pelos cabelos, confuso. Você está mexendo comigo. Não, só estou mostrando que você ainda tem um coração. Ele me olhou mais uma vez, como se tentasse decidir se eu era o maior erro da vida dele. Ou o melhor. Boa noite, Vanessa, disse e saiu apressado. Fiquei sozinha na sala, tocando os lábios ainda quentes, e percebi, pela primeira vez, que talvez eu também estivesse começando a me perder naquele jogo. Nos dias que seguiram, Dominic ficou distante de novo. E eu entendi. Estava tentando fugir do que sentia. Mas algo mudou. Ele já não olhava para mim com desprezo. Havia desejo. E havia medo. Medo de mim. Medo de si mesmo. E talvez medo de amar. Os dias seguintes foram um campo minado. Dominic mal falava comigo. No café da manhã, o silêncio entre nós era espesso, pesado, quase palpável. Mas os olhares diziam o que as palavras não podiam. À noite, eu o ouvia andando de um lado para o outro no escritório. Portas abrindo, passos firmes, suspiros contidos. Era o som de um homem lutando contra si mesmo. E pela primeira vez, Dominic Collins estava comigo. Certa tarde, fui até o centro da cidade. Precisava de um tempo longe da mansão. Entrei numa pequena livraria, comprei um livro e fiquei um tempo folheando. Quando estava prestes a sair, senti um olhar sobre mim. Levantei a cabeça. E lá estava Sofia. Vestida de preto, elegante como sempre, com aquele sorriso venenoso. Vanessa, que coincidência! Coincidência? Duvido. Ela deu um passo à frente. Você realmente acredita que Dominic pode amar alguém como você? Fechei o livro e a encarei. Eu não preciso que ele me ame. Basta que ele me respeite, coisa que você nunca conseguiu. O sorriso dela sumiu. Ele está confuso agora, mas vai voltar para mim. Sempre volta. Talvez, mas mesmo que volte, nunca mais será o mesmo. Você acha que o mudou? Zombou. Não, ele está mudando sozinho. Eu só acendi a luz.
Sofia me observou em silêncio por um instante e então riu, fria. Você é boa, admito. Mas Dominic pertence ao meu mundo e você nunca vai entender esse tipo de poder. Aproximei-me até ficarmos quase frente a frente. O poder verdadeiro, Sofia, não está em quem manda. Está em quem sabe quando não precisa mandar. Ela ficou sem palavras, e antes que pudesse reagir, saí da livraria deixando-a ali, furiosa. Quando voltei para casa, Dominic estava me esperando, sentado na poltrona da sala, camisa desabotoada, olhar sombrio. Sofia foi te procurar, disse antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. Vejo que ainda fala com ela. Ela me ligou chorando, dizendo que você a humilhou. Não precisei fazer muito. Ela se humilha sozinha. Vanessa... Ele se levantou, impaciente. Você está brincando com fogo. E você acha que ainda pode me dar ordens? Ele se aproximou, os olhos queimando. Você não entende o que essa mulher é capaz de fazer. Não subestime o que eu sou capaz de fazer, Dominic. O ar entre nós ficou pesado. Ele respirou fundo, se afastou um pouco e disse num tom mais baixo. Por que você insiste em me desafiar? Porque é a única forma de fazer você olhar para mim de verdade. Ele congelou. E então, num impulso, me puxou para si e me beijou. Mas desta vez, o beijo não era raiva. Era necessidade. Era o som do gelo quebrando. Quando ele se afastou, o olhar estava em chamas. Isso é um erro. Então cometa de novo. Ele hesitou. E cometeu. Aquela noite mudou tudo. O que começou como um casamento por contrato se transformou em algo que nenhum dos dois estava preparado para sentir. Dominic, o homem que dizia não ter coração, agora dormia comigo nos braços, como se tivesse finalmente encontrado paz. Mas no fundo, eu sabia. A guerra ainda não tinha acabado. Sofia não aceitaria a derrota em silêncio. E eu estava certa. 2 dias depois, durante um jantar de negócios em nossa casa, Sofia apareceu. Sem convite, com um sorriso provocante e um vestido que gritava desafio. Dominic travou ao vê-la. Os convidados fingiram não notar o clima tenso, mas o ar ficou denso. Ela se aproximou de mim com a taça de vinho na mão. Linda festa, Sra. Collins. Obrigada, Srta. Harris, mas temo que esta é uma ocasião apenas para convidados. Oh, me perdoe. Achei que, como amiga de longa data do anfitrião, seria bem-vinda. Sorri com frieza. Amigas não chegam sem avisar. Amantes, talvez. O silêncio caiu sobre a mesa. Dominic me olhou, surpreso, mas orgulhoso. Sofia, por outro lado, ficou sem reação. Você está me insultando? Perguntou, a voz trêmula. Não, só constatando o óbvio. Ela largou a taça e saiu furiosa, derrubando parte do vinho sobre o tapete. Dominic respirou fundo e se levantou, mas eu o segurei pelo braço. Deixe-a ir, ela já perdeu. Ele me olhou com uma mistura de admiração e confusão. Você é inacreditável. Eu sei. Os convidados voltaram a conversar e Dominic permaneceu ao meu lado o resto da noite. Não como um marido por contrato, mas como um homem que, pela primeira vez, escolhia estar ali. Naquela noite, quando todos foram embora, ele veio até mim. Você me protegeu mesmo sem precisar. Não fiz por você, Dominic. Fiz por mim. Mentira. Ele deu um passo, aproximando-se. Você pode dizer o que quiser, Vanessa, mas eu vejo nos seus olhos que já não é só sobre o contrato. Toquei o rosto dele com calma. E você? O que vê nos seus olhos quando olha para mim? Ele não respondeu. Apenas me beijou de novo. Com força, com desejo, mas dessa vez com sentimento. E eu percebi. O homem que me odiava agora estava apaixonado, mesmo que ainda não soubesse disso. Depois daquela noite, tudo mudou entre nós. Não havia mais máscaras. O toque dele não era mais calculado, e o meu sorriso não era mais de provocação. Era real. Dormíamos juntos, conversávamos até tarde. Dominic, o homem que nunca se abria, começou a falar do passado, do pai autoritário, da infância solitária, da dor que nunca admitira sentir. Meu pai me ensinou que amor é fraqueza. Ele disse uma vez, olhando para o nada. Então ele nunca soube o que é amor. Respondi. E você sabe? Não completamente, mas sei o que ele não é. Não é controle, não é medo. Ele ficou em silêncio, pensativo. E naquela noite, pela primeira vez, Dominic adormeceu com a cabeça encostada no meu colo. As semanas seguintes foram as mais tranquilas desde o casamento. A mansão parecia outra. Os empregados sorriam, Dominic ria, de verdade, e até o clima parecia mais leve.
Ele começou a cancelar viagens, a jantar em casa, a me incluir em reuniões. Pela primeira vez, senti que ele me via não como uma obrigação, mas como uma parceira. Mas toda a paz no mundo de Dominic Collins é apenas o intervalo antes da tempestade. A tempestade chegou numa tarde de sexta-feira. Eu estava no jardim, organizando uma reunião de caridade que planejava há meses, quando Evelyn veio correndo, pálida. Senhora Collins, é melhor a senhora ver isso. Ela me entregou um tablet com uma notícia estampada nas manchetes. Vanessa Collins, a esposa troféu, traindo o marido milionário com um dos seguranças. Havia fotos, falsas, de mim com um homem. Montagens baratas, mas suficientes para causar escândalo. E o autor da denúncia? Sophia Harris. Meu coração gelou. Eu sabia que ela não aceitaria a derrota, mas não imaginava que desceria tão baixo. Pouco tempo depois, Dominic chegou em casa furioso, o rosto duro, o olhar carregado. "O que é isso, Vanessa?" disse, jogando o tablet na mesa. "Mentiras. Tem fotos suas com ele, no meu jardim." "Montagens, Dominic. Ela está tentando te atingir através de mim." "E por que eu deveria acreditar?" Aquelas palavras doeram mais do que qualquer golpe. Depois de tudo que passamos, ele ainda duvidava. Porque, se depois de tudo, você ainda acha que sou capaz disso, então o problema não é o que Sofia fez, é o que você sente. Ele me encarou em silêncio. O orgulho lutava contra o coração. "Preciso de tempo", disse por fim e saiu batendo a porta. Passei a noite em claro. Não chorei. Aprendi há muito tempo que lágrimas não movem homens como Dominic. Mas por dentro, algo se partiu. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Dominic tinha ido embora. E as manchetes só cresciam. "Casamento dos Collins em crise! Dominic abandona Vanessa após escândalo." Durante 3 dias, fiquei sozinha na mansão. Sem ligações, sem notícias, até que Evelyn me avisou que Dominic estava em um hotel e que Sofia fora vista entrando lá. Meu corpo tremeu, mas não de raiva, de decepção. Ele tinha voltado para ela. Naquela noite, arrumei minhas malas. Não deixei bilhete, nem mensagem, apenas fui embora. Peguei um táxi e fui para um pequeno apartamento que mantinha no centro da cidade, herança do meu pai. Pela primeira vez em meses, dormi sozinha e livre. Mas no fundo, algo me dizia que aquela história ainda não tinha acabado. 3 dias depois, Dominic apareceu. Bateu na porta às 10 da noite. Quando abri, ele estava destruído. Olheiras fundas, barba por fazer, olhar pesado. "Posso entrar?" Cruzei os braços. "Você já entrou o suficiente na minha vida, Dominic." "As fotos eram falsas, descobri." "Parabéns, tarde demais." Eu fui um idiota. Foi, ainda é. "Vanessa, por favor." O tom dele me desarmou. Dominic Collins, o homem que nunca pedia nada, estava pedindo perdão. Eu não devia ter duvidado. Sophia armou tudo. Consegui as provas. E agora o que quer? Que eu volte para casa e finja que nada aconteceu? Não, quero que volte para mim. As palavras saíram num sussurro. E foi ali, vendo aquele homem quebrado, que percebi. Ele não estava mentindo. "Você não precisa de mim, Dominic." Eu sempre precisei. Só demorei para perceber. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria correr, abraçá-lo. A outra parte ainda sangrava demais para perdoar. Se quer mesmo recomeçar, prove. Mas não com promessas, com atitudes. Ele assentiu devagar. "Vai ter. Todas." E se foi, deixando o cheiro do perfume dele e uma confusão dentro de mim. Nos dias seguintes, Dominic começou a cumprir sua palavra. Cancelou contratos com empresas ligadas à família de Sofia, pediu retratação pública e processou os tabloides. Fez questão de declarar à imprensa: "Minha esposa é uma mulher de caráter. Quem duvidar disso, duvida de mim." E foi ali que o mundo viu, pela primeira vez, Dominic Collins não como o Homem de Ferro, mas como o homem que aprendeu a amar. Uma semana depois, ele apareceu de novo. Dessa vez, sem terno, sem arrogância, apenas ele. "Posso entrar agora?" perguntou com um meio sorriso. Abri a porta. Dessa vez, sim. Ele me puxou pela cintura, mas o beijo foi diferente. Não havia raiva, nem disputa. Apenas entrega. "Eu te amo, Vanessa", disse enfim, e não tenho vergonha disso. E naquele instante, tudo o que foi dor virou paz. Tudo o que era orgulho virou amor. Recomeçar não é fácil. Depois de tanto orgulho, desconfiança e dor, o amor precisa de silêncio para cicatrizar. E pela primeira vez, Dominic e eu aprendemos a ouvir, um ao outro e a nós mesmos. Ele se mudou para o meu apartamento, recusando-se a voltar para a mansão.
Não quero que o lugar onde te magoei seja o mesmo onde tento te amar, disse ele. Ali, sem empregados, sem câmeras, sem luxo, Dominique era apenas um homem. Sem terno, sem títulos, sem máscaras. E foi ali que eu o conheci de verdade. As manhãs começaram simples, café preto e risadas. Ele tentava cozinhar e sempre queimava o pão. Você é péssimo nisso, eu dizia, mas ótimo em outras coisas. Ele respondia com aquele sorriso cínico que só ele tinha. Vivemos semanas assim, como se o mundo tivesse parado. Sem negócios, sem festas, sem fofocas. Só nós. Mas o mundo lá fora não esquece facilmente. Sofia ainda estava solta. E quando um coração ferido encontra poder, o resultado sempre é perigoso. Tudo começou com um telefonema. Evelyn me ligou da mansão, aflita. Senhora Collins, a senhorita Harris esteve aqui. Ela disse que Dominique vai pagar caro por tê-la deixado. Meu estômago se fechou. Eu sabia o que Sofia era capaz de fazer, e ela não perdoava. Corri para o escritório de Dominique. Quando cheguei, encontrei-o discutindo com 2 diretores. O que está acontecendo? Perguntei. Sofia vazou documentos sigilosos da empresa. Informações sobre contratos milionários. A mídia está devorando isso. Meu coração disparou. Ela quer destruir tudo que você construiu. Não, ela quer me destruir através do que eu amo agora. Ele respondeu, olhando para mim. Nos dias seguintes, o caos se espalhou. A reputação da Collins Group estava em risco. As ações despencaram e Dominique passou noites sem dormir tentando conter o desastre. Eu o via exausto, frustrado e percebia o quanto ele estava diferente. Antes, Dominique reagiria com raiva. Agora, ele agia com calma. Era um homem mudado e, de certo modo, um homem que eu ajudei a nascer. Uma noite, ele entrou no quarto e disse cansado: "Se eu perder tudo, pelo menos não vou perder você." "Não diga isso", respondi segurando o rosto dele. "Você vai superar. E eu estarei aqui." Ele sorriu de leve. Nunca pensei que alguém pudesse dizer isso e eu acreditar. Nos abraçamos em silêncio. Foi o tipo de abraço que cura o que as palavras não alcançam. Dias depois, Dominique recebeu uma ligação do advogado. A polícia havia encontrado provas de que Sofia não apenas vazara documentos, mas também falsificara relatórios para incriminar Dominique. Ela seria presa. Ele ficou em choque. Nunca quis isso. Mas ela quis te destruir. E ainda assim, me sinto culpado. Isso se chama humanidade, Dominique. Respondi. Você finalmente tem uma. Quando Sofia foi detida, a imprensa caiu em cima da história. De amante a criminosa, sua queda foi instantânea. E, ironicamente, o escândalo acabou ajudando a limpar o nome de Dominique. As ações da empresa se recuperaram, os investidores voltaram e ele saiu mais forte do que antes. Mas dessa vez, ele não comemorou. Apenas voltou para casa e disse: "Tudo isso, poder, dinheiro, fama, não significa nada se eu não tiver você." Foi a primeira vez que o vi chorar. Sem máscaras, sem orgulho. Só um homem. E, naquele momento, percebi que o que começou como um contrato tinha se tornado amor de verdade. Alguns meses se passaram. Voltamos à mansão, não como prisioneiros, mas como donos de uma nova história. Dominique reformou o jardim, plantou flores onde antes só havia mármore e silêncio. "Você trouxe cor para minha vida, Vanessa", disse ele me abraçando. "E você trouxe paz para minha alma." A mansão, antes fria, agora era um lar. E pela primeira vez desde o casamento, eu realmente sentia que pertencia àquele lugar. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Certa manhã, acordei enjoada. A princípio, achei que fosse estresse. Mas os dias passaram e o enjoo voltou. Decidi fazer um teste. Quando vi o resultado, fiquei parada, sem reação. Grávida. Meu coração disparou, não de medo, mas de emoção. Sorri sozinha, segurando o teste nas mãos, sabendo que, pela primeira vez, algo nascia de verdade entre nós. Esperei ele chegar do trabalho. Quando entrou na sala, apenas entreguei o pequeno teste positivo. Dominique olhou confuso e depois me encarou. "Isso é o que eu acho que é?" Assenti. "Você vai ser pai." Ele ficou em silêncio, o olhar perdido, até que os olhos se encheram d'água. "Meu Deus", murmurou. "Eu nunca achei que teria isso." Me abraçou com força, encostando a testa na minha. "Prometo que nunca mais vou deixar nada te ferir. Nem você, nem o nosso filho." E foi ali, naquele instante, que percebi que tudo que sofremos valeu a pena. Porque finalmente Dominique Collins aprendeu a amar.
e eu a ser amada. A notícia da gravidez mudou tudo. Dominique parecia outro homem, mais calmo, mais presente, quase feliz. Ele, que antes fugia de qualquer emoção, agora não saía do meu lado. Você já comeu? Está descansando o suficiente? Quer que eu vá às consultas com você? Eu sorria com cada pergunta, sabendo que por trás daquele homem sério existia um coração que só precisava de um motivo para florescer. Os meses passaram. A barriga crescia e, com ela, o carinho de Dominique. Ele cancelava viagens, saía mais cedo do trabalho, ficava acordado lendo sobre gravidez e maternidade. Uma noite, acordei e o encontrei na poltrona, com um livro de bebês aberto no colo, dormindo sentado. Sorri. Aquele era o homem que, um ano antes, dissera que o amor era fraqueza. Agora dormia com um sorriso no rosto, sonhando com o filho que ainda nem conhecia. Mas a vida, sempre ela, gosta de testar o que é verdadeiro. No 7º mês de gravidez, um fantasma do passado reapareceu. O pai de Dominique, Richard Collins, o homem que o moldou à força, que o ensinou a não amar, que o feriu tanto que o transformou no homem frio que conhecia. Ele apareceu de surpresa na mansão. Um homem de olhar duro, terno escuro e voz autoritária. Soube que vou ser avô, disse entrando sem convite. Dominique travou. Você não é bem-vindo aqui. Ainda é a minha casa? Fui eu quem construiu esse império. E quem destruiu minha infância? Respondeu Dominique firme. Eu fiquei em silêncio, observando os dois se encararem, pai e filho, iguais no orgulho, diferentes na alma. Richard me olhou com frieza. Então você é a mulher que o fez perder a cabeça. Sou a mulher que o ensinou a ter um coração. Respondi sem hesitar. Ele riu com desprezo. Sentimentos não pagam contas, menina. Dominique deu um passo à frente. Mas sustentam o que o dinheiro nunca compra. Paz. Por um momento, o velho ficou sem resposta. E então, simplesmente virou as costas e saiu, como quem percebe que perdeu o controle sobre o que achava ser seu. Naquela noite, Dominique ficou calado por horas. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Você fez o que precisava fazer. Esperei minha vida inteira para dizer aquilo. E agora? Agora, eu finalmente me sinto livre. O peso que ele carregava desde a infância finalmente tinha sido deixado para trás. Quando o bebê nasceu, uma menina, com olhos iguais aos dele, Dominique chorou. Não tentou esconder, não se afastou. Apenas chorou, com a filha nos braços, repetindo baixinho. Ela é perfeita. Ela é tudo o que eu nunca tive. Olhei para os dois e senti o coração transbordar. Era como se toda a dor, toda a luta tivessem valido a pena só para chegar ali. Os meses seguintes foram de puro aprendizado. O homem que comandava impérios agora passava madrugadas embalando uma bebê. O CEO temido agora se ajoelhava para trocar fraldas. Você está cada dia mais ridículo. Brinquei uma noite ao vê-lo fazendo caretas para bebê. Ridiculamente feliz, respondeu ele rindo. E era verdade. Aquele homem que um dia me desprezou, agora vivia por nós. Mas o destino, mais uma vez, não nos deixaria em paz por muito tempo. Recebemos uma ligação da prisão. Sofia queria nos ver. Dominique se recusou de imediato, mas eu o convenci. Você precisa encerrar esse capítulo de vez. Ele aceitou e fomos juntos. Na sala de visitas, Sofia estava diferente, sem maquiagem, pálida, com os olhos cansados. Quando nos viu, sorriu tristemente. Parabéns, soube que tiveram uma filha. O que você quer, Sofia? Perguntou Dominique direto. Pedir perdão, não que isso apague o que fiz, mas eu estava cega. Achei que te amava, mas só queria te possuir. Ele ficou em silêncio. Ela olhou para mim. Você ganhou, e mereceu. Não era uma competição, respondi. Mas fico feliz que tenha entendido. Sofia baixou os olhos, e pela primeira vez vi sinceridade neles. Talvez o tempo, ou o castigo, finalmente a tivesse feito ver o que perdeu. Quando saímos, Dominique me abraçou forte. Acabou, disse com um suspiro. Sim, agora podemos viver. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra viver não soou como esperança distante, mas como presente. Os meses seguintes foram os mais tranquilos das nossas vidas. A casa, antes fria e silenciosa, agora vibrava com o riso de uma criança. O som dos passos de Dominique ecoava pelo corredor, não mais apressados, mas leves, os passos de um homem em paz. Nossa filha, Amélia, era a luz que iluminava tudo. Dominique era um pai devoto. Cada sorriso dela derretia o gigante que o mundo chamava de impiedoso.
E a cada dia, eu via mais ternura naquele homem do que jamais imaginei existir. Certa noite, estávamos na varanda, observando o pôr do sol. Amélia dormia no meu colo e Dominique me olhava como quem contemplava um milagre. Lembra de quando disse que nunca acreditaria no amor? Ele perguntou. Lembro. Sorri. Pois eu menti para mim mesmo. Eu só tinha medo. Medo de amar e perder. E agora? Agora entendo que o amor não é o que nos enfraquece. É o que nos salva. Encostei minha cabeça no ombro dele e ficamos ali, em silêncio, assistindo o céu mudar de cor. Aquela paz era algo que nem o dinheiro, nem o poder, nem o tempo poderiam comprar. Mas a vida gosta de testar até os corações mais fortes. Uma manhã, enquanto Dominique se preparava para ir ao trabalho, senti uma tontura. Eu percebi o rosto dele pálido, o suor frio. Dominique? Ele tentou disfarçar. Deve ser só cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Insisti para que fosse ao médico. Ele relutou, mas acabou cedendo. O diagnóstico chegou 2 dias depois. Um problema cardíaco leve, resultado de anos de estresse e noites sem dormir. Nada grave, mas exigia cuidados. O doutor disse que preciso desacelerar. Ele me contou, tentando brincar. E você sabe como eu sou bom nisso. Então vai ter que aprender. Agora você não vive só por você, Dominique. Vive por nós. Ele me olhou e sorriu. Você sempre sabe o que dizer. Porque te conheço melhor do que ninguém. A partir daquele dia, Dominique mudou. Começou a delegar tarefas, a sair mais cedo do escritório, a passar as tardes com Amélia no jardim. Ver aquele homem, antes movido por ambição, ajoelhado na grama ensinando a filha a andar, era algo que eu nunca esqueceria. Certa tarde, enquanto os dois brincavam, Dominique se aproximou com Amélia no colo. Ela tem o teu sorriso, disse ele, e os teus olhos. Tomara que tenha o teu coração. Tomara que tenha a tua coragem, retruquei. Ele me beijou na testa. Não sei o que fiz para merecer isso. Talvez tenha parado de lutar contra o destino. Ele ficou em silêncio por um instante, olhando para o jardim que agora florescia, um reflexo do que éramos. Sabe o que percebi? Disse ele enfim. A gente passou tanto tempo tentando vencer um ao outro, quando o verdadeiro poder era estarmos do mesmo lado. Sorri. O amor não é uma guerra, Dominique. É um lar. Meses depois, celebramos 3 anos de casamento. Dessa vez não havia contrato, nem obrigações. Apenas 2 corações que escolheram ficar. Dominique organizou um jantar simples, à luz de velas, na varanda onde tudo começou. Trazia uma pequena caixa nas mãos. Vanessa Collins, disse ajoelhando-se. Dessa vez, sem cláusulas, sem papéis. Quer se casar comigo de novo? Por amor? As lágrimas vieram antes da resposta. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo, e pela primeira vez, aquele gesto teve o significado que deveria ter tido desde o início. Nos beijamos sob as estrelas, com Amélia dormindo no quarto, e o coração finalmente em paz. Nos dias seguintes, tudo parecia perfeito. Até que um e-mail chegou, anônimo. Dentro dele, apenas uma frase e uma imagem. Nada fica escondido para sempre. E anexada, uma foto antiga de Dominique e Sofia, tirada antes do casamento, numa noite que ele nunca me contou. Senti um aperto no peito. Não era ciúme, era o medo de que aquele passado pudesse voltar. Mas, em vez de confrontá-lo com raiva, esperei. Quando ele chegou em casa, mostrei a foto em silêncio. Dominique olhou, suspirou e disse: Eu sabia que isso viria um dia. Foi tirada no dia em que descobri que ela estava me traindo. E mesmo assim, eu ainda me casei com você, porque de alguma forma sabia que seria o começo da minha redenção. Por que nunca me contou? Porque eu não queria que a nossa história fosse manchada pelas cinzas de algo que já morreu. Olhei para ele por um instante e percebi. Não era mentira. Era apenas um homem tentando proteger o que construiu com tanto esforço. Abracei-o e disse apenas: Então que tudo o que ficou para trás permaneça lá. E ele respondeu: Para sempre. Aquela noite foi silenciosa e cheia de amor. Não era paixão arrebatadora, nem guerra. Era calma, cumplicidade, verdade. E eu soube, ali, que o amor que nasce do caos pode, sim, durar para sempre. 5 anos se passaram desde aquele recomeço. 5 anos de aprendizado, risadas, desafios e amor. Muito amor. A mansão Collins, antes fria e silenciosa, agora ecoava com vozes, passos e alegria. As paredes que um dia guardaram segredos, hoje guardavam lembranças. E o homem que um dia me disse que o amor era fraqueza, agora me esperava na varanda todas as tardes, com o sorriso de quem finalmente entendeu que amar é força. Amélia cresceu. 5 anos, olhos curiosos, o mesmo olhar do pai.
Dominique dizia que ela herdou meu espírito, teimosa, corajosa e doce. Ela corria pela casa, inventava histórias e fazia o pai rir como uma criança. Ver os dois juntos era o maior presente da minha vida. Papai, você era bravo quando era pequeno? Ela perguntou certa vez. Dominique riu. Era um pouco. E a mamãe te ensinou a ser bom? Ele olhou para mim com aquele olhar cheio de ternura. Sim, minha pequena. Foi exatamente isso que ela fez. Às vezes, à noite, eu o encontrava no jardim olhando para o céu em silêncio. Perguntei uma vez o que ele pensava tanto. Penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse te conhecido. E o que seria de você? Um homem vazio, cercado de tudo e dono de nada. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Então, talvez o destino saiba o que faz. Não acredito em destino. Ele respondeu sorrindo. Acredito em escolhas. E escolher você foi a melhor da minha vida. Com o tempo, abrimos juntos uma fundação, ajudando jovens empreendedores, mães solo e famílias em dificuldades. Queríamos que outras pessoas também tivessem a chance que nós quase perdemos, a de recomeçar. A imprensa chamava de o novo Império Collins, mas para nós era só amor transformado em propósito. No aniversário de 6 anos de Amélia, fizemos uma pequena festa no jardim. Balões brancos, flores cor-de-rosa, música leve. Enquanto eu ajudava a apagar as velas, Dominique me abraçou por trás. Sabe o que eu percebo, Vanessa? O quê? Que tudo o que um dia achei que fosse poder, dinheiro, influência, controle, não significa nada perto disso. Olhei para nossa filha rindo e depois para ele. Perto da paz, nada mais importa. Ele beijou minha testa. Você é o meu lar. E você, o meu. Quando todos já tinham ido embora, ficamos os 3 sentados no jardim, vendo as luzes piscarem e as estrelas surgirem no céu. Amélia encostou a cabeça no colo do pai e disse baixinho: Papai, quando eu crescer, quero casar com alguém igual a você. Ele riu, emocionado. Então, o mundo vai ter sorte. Eu olhei para eles e senti as lágrimas subirem. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque, apesar de tudo, vencemos. Contra o orgulho, contra a dor, contra o passado. O amor que começou com um contrato terminou com uma família. E o homem que não sabia amar aprendeu a fazê-lo com cada batida do coração. Anos depois, quando Amélia já era adolescente, Dominique e eu caminhávamos pelo mesmo vinhedo onde, tantos anos antes, dissemos sim pela primeira vez. O lugar parecia outro, ou talvez fôssemos nós os diferentes. Ele segurou minha mão e disse: Lembra do que disse no nosso primeiro casamento? Lembro que estava cansada. Ri. Pois bem, agora é minha vez. De estar cansado? Não, de lutar contra o amor. Sorri. Ainda bem que perdeu essa luta. Perdi com prazer. E nos beijamos, como da primeira vez, mas com a paz que só o tempo traz. O vento soprou entre as videiras e eu pensei em tudo o que vivemos. Cada lágrima, cada queda, cada perdão. Tudo fez sentido. Porque, no fim das contas, o amor não é perfeito, é persistente. E o nosso resistiu a tudo. Hoje, escrevo essas palavras da varanda da nossa casa, enquanto Dominique brinca com Amélia no jardim. O sol se põe devagar, tingindo o céu de dourado. Às vezes penso em quem eu era antes de tudo, a mulher que aceitava um casamento por obrigação achando que o amor era uma fraqueza. E sorrio, porque descobri que o amor não é sobre perder o controle, é sobre escolher confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Dominique Collins me ensinou que até o coração mais duro pode florescer, e eu ensinei que o poder mais forte é aquele que vem da alma. O contrato acabou há muito tempo, mas o amor, esse continua renovando-se a cada amanhecer.